Sejam bem-vindos ao Pod Bens. Eu sou o Matheus Flores e como o seguro morreu de velho, hoje vamos falar sobre seguro imobiliário com o André, da BH Minas Corretora de Seguros. Mas não antes dela, a vinheta mais nova do mercado imobiliário mineiro. Roda ela aí pra gente, Coruja. André, para a gente começar o nosso bate-papo, pergunto: qual o grau de importância você coloca o seguro imobiliário dentro do espectro dos seguros, né, de todos os seguros que tem na sua corretora? Ótima pergunta, Matheus. Mas antes, muito obrigado pelo convite de participar e poder contribuir, né, com as informações que são importantes para qualquer pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Sim. Mas respondendo aí a sua pergunta inicial, o seguro, seja ele um incêndio ou um empresarial de forma mais completa, ele garante a estabilidade econômica da família ou de uma empresa nos momentos que essas pessoas, pessoa jurídica ou física, mais precisa no momento de um sinistro, de um incêndio, de um roubo, de um furto, de um dano elétrico, que Sim. possa, no caso de uma empresa, impossibilitar a operação dela e colocar em risco até a própria vida da empresa. E de uma família também colocar em risco toda a questão financeira dessa família. Sim, a gente está falando de um ativo com um valor alto, né? Sim. Na maioria das vezes, eu acredito que é o maior ativo de uma família ou até mesmo de uma empresa. Exatamente. A gente costuma dizer que o risco, ele não escolhe o dia, a hora, quando vai acontecer, ele chega. Sim, mas a gente não consegue determinar quando, nós não temos uma bola de cristal para que isso seja realmente determinado, né? Sim, então, isso é uma prevenção, a gente previne que em caso de um eventual sinistro, vamos falar de um incêndio, né? Que é o mais comum aí. Cobertura né? básica. Cobertura básica de todo o seguro, que um incêndio não possa simplesmente pulverizar a vida financeira de uma família, de uma empresa, né? Então, sim, que às vezes a pessoa demora a vida inteira para construir e num piscar de olhos ela perde tudo sem perceber, ou mesmo até de uma corretora de seguros ou alguém chegar e dizer para aquela pessoa o tamanho da importância que é se ter um seguro que vai garantir ali a proteção daquele patrimônio, daquilo que ela tanto lutou para construir. Sim, às vezes a gente tem aquela sensação que o imóvel é indestrutível, né? Que é um concreto, que não vai acontecer nada e a gente não tem controle sobre isso. Exato. E fazer esse planejamento de um seguro, na verdade, eu até acredito que você ter um corretor de seguros de confiança é muito importante. Né? No caso da BH Minas Corretora de Seguros, que é a nossa corretora de confiança, uma parceira da Invest Bens Consultoria Imobiliária, e já tem uma parceria aí já, né, André, de mais de 10 anos. Ou seja, um corretor de seguros que te traz transparência quando você vai contratar um seguro, né, faz toda uma consultoria, porque não é simplesmente somente colocar lá o seguro básico, né, que é o incêndio, raio, explosão. Tem várias coberturas, né? Isso é um ponto muito importante, porque cada pessoa é única, cada empresa também tem suas particularidades, né? Como as pessoas. Então, a gente mora numa casa diferente, numa residência diferente da outra, a gente trabalha numa empresa com local distinto da outra, atividade distinta da outra, então é muito importante no momento que a gente vai pensar na proteção do patrimônio, né? Sim. Que o cliente também se preocupe em entender realmente o que ele vai estar segurando, para que ele realmente tenha ciência daquilo que ele realmente vai contratar. Sim, e a seguradora também cobrir, né? Porque também se a pessoa faz um seguro
tem a vistoria. Com enquadramento incorreto, né? Isso, até uma pergunta para te fazer. Quando que é necessário a vistoria e quando não é necessária a vistoria? A vistoria, ela é um direito de cada companhia seguradora quando ela recebe o risco, a proposta, né? Porque a gente parte do início da cotação, conforme as informações que o cliente nos passa. A gente pode entrar com uma consultoria antes da contratação, né? Demonstrando aí o que realmente o cliente... A gente pode, não, a gente deve, a gente entra, né? Sim. Perguntando, questionando qual é o real importância, qual é o real risco do local, da atividade do cliente, o tipo de imóvel, o tipo de construção, para a gente, falando do empresarial, tá? Sim, sim. Principalmente. Porque os imóveis residenciais só quando é casa ou valor em risco, valor alto, acima de 1,5 milhão, 2 milhões, em companhias seguradoras que acima de 3 milhões, elas automaticamente exigem a vistoria. Entendi. Mas é importante a gente fazer essa pré-análise, passar para a companhia seguradora, se ela pedir uma análise prévia para que ela possa analisar e depois responder se o risco ali inicialmente está ok e posteriormente ela pode ou não isentar a vistoria. Nós já tivemos alguns casos, né, que nós tentamos aí por 3, 4 companhias seguradoras por ordem crescente de custo de seguro para o cliente, né? Sim. E acabou que no final realmente nenhuma companhia seguradora conseguiu apresentar a solução para o risco, que era risco excluído em todas as companhias seguradoras, né? Sim, e aí que vem o papel fundamental do corretor de seguros, da BH Minas Corretora de Seguros, por exemplo, que faz esse cuidado com os imóveis. Todos os imóveis da Investibens têm que estar com seguro incêndio em dia, né? Isso. Porque, por exemplo, venceu a carência lá do seguro e naquele hiato, né, da contratação do seguro para o outro, ocorre um sinistro. E aí? Então, essa administração, vamos dizer assim, dos seguros é muito importante. Isso, ela é muito importante não só para o próprio proprietário, né, o proprietário do imóvel, seja ou para o proprietário da empresa que aluga um imóvel, o locatário e tal, mas como ele é importante para todas as pessoas envolvidas. Vamos falar aqui no âmbito da área de atuação da Investibens nas locações residenciais e empresariais, né? De acordo com a lei do inquilinato, o seguro é obrigatório, ele deve ser contratado pelo proprietário, salvo se relacionado no contrato de locação. A obrigação dessa contratação ela é do locatário, né? E isso a Investibens, ela realmente isso, como tradicionalmente em todas as imobiliárias praticamente isso acontece dessa forma, quem paga realmente o seguro incêndio é o locatário. Sim, sim. E aprofundando um pouco mais nesse sentido, porque o da lei do inquilinato é o básico, que é incêndio, raio, explosão. Aí você tem muito mais coberturas para cada... Isso, tipo, mas só complementando essa informação de que, como é um seguro obrigatório a ser contratado através de uma gestão também, da gestão da imobiliária, ela tem que fazer essa intermediação junto ali à corretora de seguros, ao segurado, ao proprietário, né? Que vai garantir ali o seguro básico, que é incêndio, basicamente, em todos os contratos, é a cobertura de incêndio. Então, o que a imobiliária, o primeiro ponto, ela tem que preocupar, e que ela preocupa, no caso da Investibens. O primeiro ponto o imóvel do nosso locador está assegurado? Sim, esse é o ponto principal. Aí sim, posteriormente, a gente dá a opção também para que o locatário, seja ela pessoa física ou jurídica, inclua no seu seguro as demais coberturas de acordo com a atividade de cada imóvel, né? Sim. A gente estava conversando antes aqui, você me fez uma pergunta, André. Vamos falar da diferença entre um seguro, qual que é a diferença que tem no seguro residencial para o comercial? Bom, ela para mim ela é óbvia, é simples, mas respondendo a essa pergunta de forma mais clara, o seguro incêndio, seja ele residencial ou empresarial, basicamente ele é o mesmo. Cobra ali
vamos falar em forma genérica aqui, o incêndio, raio, explosão, roubo, furto, dano elétrico, né? Equipamentos eletrônicos e assistência das 24 horas. Né? Cada companhia seguradora tem um mix de coberturas complementares. Né? Eu vejo que você coloca sempre também a cobertura para aluguel, né? Sim. Em caso de um incêndio, que o imóvel fica inabitável, a imobiliária vai continuar recebendo os aluguéis, no caso, o proprietário do imóvel vai continuar recebendo os aluguéis até o restabelecimento ali do imóvel após uma reforma, né? Sim. E o inquilino, nesse caso, como que ele fica? Então, essa cobertura, ela é que vai garantir as obrigações do inquilino. Porque ele, contratualmente, ele é obrigado a pagar o aluguel. Mas eu falo assim, por exemplo, aí vai ter a atividade dele, igual você comentou. Ele perde receita, né? Ele não vai conseguir... Aí, voltando nas coberturas complementares, né? Perfeito. Aí vamos falar da empresa. A gente está falando de uma casa, Sim. Né? Agora vamos falar de uma empresa que tem as mesmas coberturas, praticamente, que uma casa possui. Sim. Mas o imóvel comercial, ele é um imóvel que tem uma característica totalmente diferente, a atividade no local, né? Então, de acordo com a atividade, a gente consegue colocar coberturas complementares para que, em caso de um incêndio, aquela empresa ainda continue honrando com seus compromissos até o restabelecimento. Sim. Vou te dar um exemplo aqui, claro. Se tiver um incêndio, tem uma cobertura lá chamada despesas extras, despesas fixas, né? E lucros cessantes. Tem essas duas coberturas que podem ser contratadas. E elas são primordiais no seguro empresarial. Comercial. Se tiver um incêndio, um imóvel alugado, ele vai deixar de cumprir com as suas obrigações. Vamos falar da perda do aluguel, ele vai ter que alugar um outro imóvel. Então, aquela cobertura, ela vai pagar o imóvel, vai pagar o aluguel para o proprietário, imobiliário. Fica sem atividade. Lucros cessantes. A empresa vai deixar de faturar durante um determinado período até ela se restabelecer num outro local. Sim. Então, tem a cobertura de lucros cessantes. Cobertura no incêndio ali de mercadorias, do conteúdo, né? Aí tem o conteúdo, tem a cobertura de despesas fixas da empresa. Tem lá o quadro de funcionários, tem lá os contratos mensais que a empresa tem que honrar, né? São despesas fixas da empresa, não aquelas variáveis de acordo com a produtividade e tal. Tivemos dois casos, né? Por exemplo, ela vai amparar esse tipo de situação. Esse ano, no início do ano, aqui na Raja mesmo, um prédio pegou fogo, né? De uma empresa grande e organizada. Teve uma queima de estoque, um galpão pegou fogo no Espírito Santo, 185 milhões de prejuízo. Isso. Só do material que estava lá, enfim. Aí imagina ter que alugar outro galpão, levar mais mercadoria. Imagina se uma empresa dessa, como essa daqui da Raja, aconteceu o sinistro, não tivesse uma apólice de seguro. Essa do supermercado que aconteceu esse sinistro lá no Espírito Santo também. Não tivesse uma apólice, olha o tamanho do prejuízo para uma empresa. Não só operacional, mas ali existem pessoas envolvidas ali, tem toda uma cadeia envolvida ali que é afetada diretamente. Não tem como a gente resolver o problema 100%. Sim. Houve um sinistro, o problema está instalado. Agora, qual que é o papel nosso do corretor de seguros, juntamente à imobiliária, atuando na proteção do patrimônio do proprietário do imóvel, que confiou o imóvel à imobiliária para a gestão daquele bem daquela pessoa e locação. Sim. Se a gente não tem um risco bem mensurado, pode colocar em risco a operação da corretora de imóveis, da corretora de seguros, se fizer uma contratação ali, às vezes, incorreta, ou ofertar algo incorreto, né? Eu acho que você quis dizer que o prejuízo não é só dessa empresa, é uma cadeia de empresas ali. Porque uma empresa grande dessas, acontece um acidente desse, né? São várias empresas que dependem daquele... Empresas e pessoas, né? Então... São quantas famílias são diretamente atingidas se a gente não tiver uma apólice de seguro bem contratada, né? A operação da empresa, o salário, né? Os fornecedores, os salários dos fornecedores e por aí vai. É um processo, é um prejuízo que ele vai se estendendo ao longo de toda a cadeia, né?
Ou seja, não dá para ficar sem seguro, né? Igual eu falei no início, o seguro morreu de velho e é a mais pura verdade. A gente tem que fazer esse planejamento. Custa a comprar um imóvel, a construir uma empresa. Então, Exatamente. Hoje, Matheus, no Brasil, de acordo com a SUSEP, sim, sim. Algo em torno de 17 a 20% dos imóveis no Brasil possuem algum tipo de seguro, residencial ou empresarial. Tá? Ou seja, 1 a cada 6 aí, 1 a cada 7. Cerca de, se não me engano, 13 milhões de casas seguradas no Brasil, num universo muito maior. Ou seja, é um mercado que ainda tem muito para crescer. E como que tá isso, né? Tem qual que é a sua expectativa? Então, a expectativa nossa é, assim, qual que é o papel do corretor, né? Vamos dizer assim, o papel do corretor é realmente orientar, mostrar para o cliente a real importância no seguro, que inclusive é um dos seguros proporcionalmente mais baratos que se pode contratar. Sim. Né? Sim. Às vezes a pessoa deixa de buscar aquela informação ali, deixa de cotar, deixa de buscar o tipo de proteção pensando que é algo caro, né? Sim. Caro, eu costumo dizer que é aquilo que não vale. Caro é aquilo que não vale. Então, é importante dúvida. O cliente, independente se está imobiliário ou não, né? Que é um cliente que tenha um patrimônio e ele não quer ter o risco de ter alguma surpresa ao longo da sua jornada, né, da sua vida, que ele procure realmente o seu corretor de confiança para que ele possa aí, sim, proteger o seu patrimônio, que é muito importante, é muito barato, cara, é muito barato. A gente tem que salientar muito isso, que é muito importante, porque, igual você comentou, para você já tem essa visão muito clara, e nós também, como imobiliária, começamos a ter também por conta dessa questão do seguro obrigatório nas locações. Então, por exemplo, eu mesmo contrato todo ano o meu seguro residencial. Já aconteceu sinistro. Algumas vezes. Né, tipo... Diga-se de passagem, algumas vezes. Assim, né, direto quebra uma janela lá, a gente não sabe por quê, é o vento... Realmente foi o vento, né, no caso. E hoje o clima hoje está cada vez pior. Ponto muito importante que você citou aí, né? Nós falamos até então de incêndio, raio, explosão, dano elétrico e etc. aí. Só que nós não falamos das assistências 24 horas que possuem dentro de praticamente todas as apólices de seguros. Cara... Que foi o que salvou, né? E quantas vezes, né? Muitas. Cara, a gente não consegue mensurar. Tem hora que a gente fala assim, gente, como é que a seguradora está ganhando dinheiro? Como é que a seguradora ganha dinheiro? Aliás, vende uma apólice de 200, 300, 400 reais, que o cliente tem 5, 6 assistências ali ao longo do ano, e ele pede um chaveiro, um eletricista, um encanador, um desentupimento. E é muito... Agora, soma esses serviços de forma particular e vê quanto que ele pagou numa apólice de seguro. Cara, a conta não fecha. Se a gente for pagar um serviço desse, em média, R$150, não fecha. Um outro ponto muito importante, vários imóveis, em caso da Investibens, né, localizados aí na região metropolitana, Nova Lima, aqui, e tal, são imóveis que possuem um deslocamento maior do que dentro de Belo Horizonte para o prestador ir. Cara... Todos esses imóveis, se o proprietário for buscar um seguro, uma contratação, ou até investir bem, se for de forma particular, tem um exemplo. Vários, um chaveiro. Eu lembro. Só o deslocamento já vai superar muito de forma particular, né? Sim, tenho 2 filhas. E aí chegou aquele momento, né, clássico de colocar as redes, né? As telas. Estava no seguro. Coloquei as telas, estava já coberto. Isso. Pagou ali um mínimo e deu tudo certo. E é muito simples, né? As seguradoras, elas têm uma estrutura realmente para sinistros muito Eu me recordo avançado. Que tinha uma seguradora que tinha até limpeza de sofá.
Não, olha, fiz limpeza Deu de tanto sofá. sucesso que ela acabou com a limpeza de sofá, porque todo mundo contratou por causa da limpeza de sofá e deu tanto prejuízo para o segurador. Por causa... A que eu gosto, Foi cômico sabe qual que é isso. que eu mais gosto? É a dedetização. É. Porra, isso é a que eu sempre gosto de ter ali como cobertura, é a dedetização, porque E é um serviço sensacional. muito bom, todo ano você faz ali, tranquilo. E sabe o que é o legal desse serviço? As seguradoras, elas possuem seus prestadores de serviços, né? Então, podem ser próprios ou terceirizados. Já aconteceram situações de que a companhia seguradora não conseguiu entregar ali o prestador de forma imediata. Ela dá para o cliente, na maioria das vezes, não, todas as vezes tem, se ela não consegue encontrar o prestador, a opção do reembolso. Então, ela dá essa opção para o cliente para que ele não fique desamparado naquele momento que ele precisa daquela determinada urgência. Né? Sim, sim. Então, isso é muito importante também. No caso, por exemplo, de bombeiro, eletricista... Curto-circuito, queimou ou deu um dano elétrico lá para restabelecer energia. Exatamente. Um ponto que eu queria colocar aqui também é que você não paga pela mão de obra. Está incluída a mão de obra desse bombeiro, do eletricista, no seguro. Você paga ali o serviço. Então, por exemplo, aquele material que você tem que comprar, né, é isso que você vai pagar ali naquele dia. Exatamente. Não é isso? Não, sim. Você está correto na sua afirmação. Porém, existem algumas poucas companhias seguradoras que incluem algumas peças também dentro do serviço. Mas não são todas, não. São pouquíssimas companhias seguradoras que realmente fazem isso, com peças e mão de obra. Mas a maioria delas é a mão de obra de qualidade. Isso que é muito importante. No seu caso, sim. Realmente... Pessoas cadastradas, né? Tudo. Não é qualquer que vai entrar lá na sua casa ou na sua empresa. Eu vou falar, falar da Porto Seguro, né? A Porto Seguro... ela não tem como não falar da Porto Seguro, que ela é muito organizada. Né? Eu sou fã número 1 da Porto Seguro, porque realmente a gestão deles é sensacional. Na parte de assistência 24 horas, a rede deles, praticamente em todas as capitais e regiões metropolitanas do Brasil, é uma rede própria. Né? Então, isso é muito importante. Hoje, aqui em Belo Horizonte, quando a gente solicita uma assistência para um cliente, da Investibens, da BH Minas também, quando é um cliente da Porto Seguro, cara, é uma coisa... maravilha, tudo flui. É uma coisa maravilhosa de se ver, porque o prestador chega na porta de sua casa, às vezes ele coloca até aquela touquinha no pé. A resposta deles é imediata. A resposta imediata, te dá várias opções de agendamentos. Então, é um serviço muito ágil. Eu sou fã número 1. Um ponto que eu queria aprofundar contigo... Não que as outras companhias seguradoras não entreguem um resultado de qualidade. Sim. Né? Inclusive, tinha uma outra, agora me fugiu o nome, que a gente fazia lá para o meu apartamento, mas que era muito bom, que tinha esses complementares até melhor do que da Porto. Cada um tem uma gama de serviços ali englobados dentro da assistência 24 horas. Sim. Mas o básico de todas as companhias seguradoras é o mesmo. Sim. Um dano elétrico, um serviço de um chaveiro, um encanador, um desentupimento. Isso é básico nas companhias seguradoras. Sim. Mas a questão mesmo da gente entender realmente qual que é a conversar, se comunicar com o cliente, para entender realmente o que o cliente precisa, esse é o ponto-chave, porque aí sim a gente vai conseguir... lá atrás, naquela consultoria que você Exatamente. comentou. Porque quando o cliente busca preço, ele pode não estar levando qualidade. Mas quando a gente entende qual que é a real necessidade do cliente, a gente vai entregar para ele preço e qualidade. Isso que é importante. Fato, que aí quando acontece um sinistro e é bem coberto, né? Exatamente. Aí ele lembra disso, ele só lembra nessa hora. Aí ele fala, realmente, André, bem que vocês nos apresentaram essa solução. Você gasta uma saliva danada na consultoria, que é válido. É uma qualidade. Na verdade, esse é o nosso propósito, né? Exato. Tanto para você na sua atividade, na imobiliária, quanto para nós na corretora de seguros. A transparência. Com o cliente e realmente o papel. Você me perguntou da expectativa de mercado de seguros e tudo. Sim. É uma luta diária, constante e não vai acabar. Nós temos que nos comunicar mais e mais com os clientes,
para demonstrar realmente essa importância, o quanto isso é importante na vida dessas pessoas, seja pessoas físicas, jurídicas. Agora, pensando aqui numa linha da vida, numa linha horizontal, né? Sim. Quem te diz, ou que certeza que a gente vai ter que em algum momento da nossa vida, essa linha não vai fazer, assim, não vai ter aquele pico. Sim. O que é esse pico? Às vezes um roubo, um furto, um incêndio, né? Isso Sim. pode desestabilizar a vida da pessoa. Toda ela pode ter um futuro ali, talvez prejudicado, algum sonho postergado, né? Para para absorver um determinado prejuízo ou para se restabelecer durante um determinado momento, né? Então, o objetivo do seguro customizado é manter a linha da vida na total tranquilidade. Amém. Esse que é o legal do seguro. Por mais que a gente tenha ali uma despesa mensal, não vou falar de despesa, um investimento mensal, anual, que seja ali na garantia do nosso patrimônio, cara, é muito importante a gente ter esse bloqueio. Eu tenho, cara, na minha vida, tudo que eu posso contratar de seguro, eu contrato. Eu tenho meu seguro de vida, seguro empresarial da nossa unidade, que nós temos no interior, da fazenda, da minha família. Eu lembro que lá no de casa, eu coloquei até acidente de terceiros. Por exemplo, caiu um jarro na cabeça de alguém lá embaixo. Responsabilidade civil familiar. Isso. Aí, ó. Isso. Não é? Exatamente. Até isso eu coloquei, porque... Essa é para qualquer pessoa, membro da sua família, que gerar um prejuízo a um terceiro, tá coberto. Se chegar e furar a parede, alguém da sua casa, não pode ser um prestador de serviço, não. Alguém da sua casa, furar a parede, estourou um cano, e esse cano vai saber aonde a água vai sair, ela vai entrando ali e vai para o apartamento de baixo. Isso já aconteceu lá na corretora. Isso é o caos, meu Deus. Algumas vezes. E agora que a gente está na época de chuva, então, nossa, aí que acontece mesmo, muito sinistro. Né? Vendaval. Danos por água, vazamento, ruptura de tubulações. Tudo, porque o pessoal só lembra da manutenção na hora que começa a chuva, né? Infelizmente. E aí que eu queria aprofundar com você também no seguro residencial de casas. Uhum. Porque é diferente, né? Tem muitas coberturas diferentes. E aí eu queria que você colocasse elas também, por exemplo, limpeza de caixa d'água, de calha. Isso. Tem muito mais coisa, né? Exatamente. Existem algumas companhias seguradoras que fornecem um seguro para casas, né? Um seguro mais completo, né? Sim. Ela te dá a opção de colocar aí a cobertura de placas solares, ela te dá a opção de colocar uma cobertura maior aí por vendaval, uma cobertura que é muito importante, ruptura ou vazamento de tubulações. Esse, né? Já aconteceu uma vez no Vila Alpina, na bomba d'água, não é isso? Da caixa d'água? Exatamente. Que a água não parou de jorrar, o ladrão entupiu. Estourou bem na saída da caixa d'água. Da luminária. Da luminária, estourou a mesa. Caiu no gourmet. Eu lembro desse caso. Estragou tudo. Ou seja, tinha cobertura, graças a Deus. Resolveu. Pagou ali o mínimo, né? Tem a franquia. Participação obrigatória do segurado. Isso. A maioria das coberturas tem uma pequena franquia, uma participação ali em caso de sinistro, não de assistência 24 horas. Eu lembro que foi tipo assim, 2.000, 3.000, algo nesse patamar. Poderia ser maior. Que ia ser tipo 30, 40 mil. Exato. De despesa pro... Eu me recordo perfeitamente desse caso. Então, assim, seguro residencial de casas. E aí você comentou, né? O seguro acima de 1,5 milhão, porque a gente trabalha muito com casas de valor bem alto, em Nova Lima principalmente. Isso. Nós já tivemos diversos casos aí de necessidade de vistorias serem realizadas, né? Sim. Mas a companhia seguradora hoje ela facilita para o cliente, envia o link, ele mesmo já tira as fotos da residência, coisa bem simples. Não é obrigação dele, mas facilita o processo de ele ter que agendar, aguardar um prestador ir até a casa, mas também tem companhias seguradoras que mandam presencialmente o vistoriador, mas é algo bem simples, né? Sim. A vistoria, ela pode ser solicitada ou não pela companhia seguradora de acordo com cada uma. Eu não consigo te falar aqui casa a casa, cenário, né?
tão grande de companhias seguradoras que nós temos para ofertar para os clientes, qual vai ou não solicitar em cada caso ou não. E qual que né? você vai escolher. E hoje ela também, pode pedir para um determinado valor, amanhã ela pode aumentar o valor, falando, não, só vou pedir vistoria para imóvel acima de 4, 5 milhões, né? Então, de certa forma, ela assume ali que ela não quis fazer a vistoria e pronto, emitiu, né? Então, é muito importante. Nós tivemos um caso recentemente do imóvel, esse que foi recusado lá que nós não conseguimos, né? Sim, perfeito. Que o cliente, ele passou para a imobiliária algumas informações. Sim, né? chegou na hora da vistoria. Chegou na hora da vistoria. Tudo diferente. Eu falei, ô Matheus, cara, tem essa atividade no local, né? Que é atividade excluída. E às Isso vezes é foi falta de informação mesmo do inquilino. Até o próprio inquilino. Para você ver, eles estão hoje, né? Porque aí que está o negócio. A responsabilidade fica em nome da imobiliária. Você não pode deixar para amanhã falar isso com o proprietário, para o inquilino. Você tem que, foi negado aqui o seguro. A nossa responsabilidade como imobiliária é até um certo ponto. Você tem que fazer tudo que é possível. Junto contigo. Né? E aí depois, chegou num momento que, não tinha alternativa. Inquilino, tá aqui. Também para o locador, proprietário. O locador, proprietário e o locatário, né? O locatário. Então, assim, tem que... aí hoje eles estão organizando tudo. Você lembra da vistoria? A vistoria, o laudo apresentado pela seguradora? Não. 100% detalhada, assim falou, Matheus. Show de horrores. Show de horrores. Foi mesmo. Mas assim, fizemos o papel que tinha que ser feito. Mas é porque, assim, às vezes a pessoa nem tentar sabe, apresentar a melhor e as proposta. leis também mudam, né, das seguradoras, igual você comentou, Matheus, mudou muito, está bem rígida, enfim. Exato. Né? Então, tem que prestar atenção. Eles estão arrumando e vai dar certo. Você vai ver, a gente vai... mas é por isso que é importante ter toda essa pré-análise, o cliente ter toda a ciência de tudo que ali não está de acordo, para que depois a gente consiga realmente entregar a solução. E se não tem esse olhar atento da corretora de seguros, pega fogo lá, não tem a cobertura, o proprietário vai em cima. O locatário aluga o imóvel hoje. Às vezes ele aumenta a atividade, coloca uma outra atividade dentro do local de risco ali. Pronto. Se ele não comunica, ele pode estar mudando o risco, pode estar gravando. É um ponto muito importante. Queria falar sobre esse assunto do seguro-fiança. Por quê? Hoje a gente vive num cenário de insegurança jurídica. Então tem muitos proprietários que às vezes deixam o imóvel vazio, esquece dele lá, fica vazio, com medo de alugar por conta dessa insegurança. Por exemplo, a justiça em caso de fiadores é muito lenta. Tem que esperar ser... tem que notificar todo mundo, enfim, demora muito. E às vezes você não recebe, enfim. E aí apareceu isso, foi o bom das imobiliárias digitais, né? Porque todo mundo fala mal. Para falar mal, todo mundo... né, põe a boca no microfone, mas assim, as imobiliárias digitais, eles evoluíram junto com as seguradoras a questão do seguro-fiança, que antes era tipo assim, renovável por 1 ano, não é isso? Explica para nós. No início, senão eu vou falar no início, quando o cliente ele desejava ter um seguro-fiança, ele precisava pagar uma análise cadastral, aquela taxa de análise cadastral que era TAC. No caso da Porto Seguro e tal. Porém, todas as companhias seguradoras se evoluíram nessa questão. Antigamente tinha um formulário extenso. Porque acontece? O seguro-fiança, a seguradora ela assume o papel do fiador. Perfeito. De acordo com o clausulado ali, que é praticamente para atender todas as necessidades do contrato. Né? Só que existe direitos e obrigações, né, de todas as partes. E na renovação? Porque antes na renovação ela não era automática. Hoje... Na verdade, a renovação ela não é automática. A gente tem que entrar e fazer a atualização ali. O que é garantido é a renovação. Porque se durante a vigência do contrato de locação o locatário tiver algum problema financeiro, por exemplo, tiver uma restrição de crédito no mercado, se ele fosse fazer uma nova análise, ele não seria aceito. Perfeito. Mas como ele já tem uma apólice ativa, automaticamente aquela apólice
ela pode ser renovada até 30 dias após o vencimento da apólice, sem uma necessidade de uma reanálise cadastral. Sim, e o ponto que eu queria também colocar é que hoje é muito mais seguro. Vamos colocar que o seguro-fiança é a melhor cobertura para locação hoje, por conta como que funciona, gente? Por exemplo, aluguei um imóvel. Né, André, se eu falar alguma coisa errada aqui, André, você me corrige. Pode ir. Alugou um imóvel. Aí, seguro-fiança, certo? Aí, o boleto chega para a imobiliária paga o valor do seguro-fiança e cobra no boleto. Ou seja, se o inquilino, né, pisar na bola, já está pago. Então, é só sinistrar. Captei sua mensagem, é isso mesmo. O que acontece? Hoje, quando a imobiliária ela tem uma gestão completa, como a Investibens tem, dessas apólices, ela obrigado, tem uma... André, obrigado. Mas tem mesmo. Isso eu uso, inclusive, de exemplo para outros parceiros comerciais que eu tenho no mesmo ramo. A gestão da Investibens, ela é sensacional mesmo, tá? Parabéns. Eu que tenho que falar parabéns aí. Obrigado. Não. Então, a imobiliária, a Investibens, ela tem a modalidade de fatura mensal. Isso. Ela passa, a seguradora cobra o seguro-fiança da imobiliária. Isso garante que a imobiliária vai lá e reúne, ela recebe uma fatura da companhia seguradora lá com 60 contratos e 60 imóveis lá, fatura lá 30, 40 mil reais lá. A imobiliária é quem faz o pagamento para a companhia seguradora. Isso todo mês chega a fatura. Se a gente tem um inquilino com uma inadimplência, a partir do segundo aluguel ou despesa complementar contratada na apólice não paga, inicia a abertura do sinistro. Sim. Dentro desse sinistro, tem a parcela do seguro-fiança que a imobiliária já pagou. Sim. Porém, quando a gente comunica o sinistro, a seguradora devolve para a imobiliária aquelas parcelas que não foram pagas pelo locatário. Isso é muito importante porque garante que o contrato de locação, a garantia do contrato de locação, que é a apólice de seguro-fiança, que a garantia do contrato de locação é aquela apólice de seguro-fiança, ela não vai ter inadimplência em momento algum. Ou seja, com essa fatura imobiliária, com essa gestão, o locador ele tem a garantia de que aquele contrato vai estar sempre adimplente, diferentemente de algumas imobiliárias que passam a responsabilidade do pagamento do seguro para o locatário. Aí, nessa modalidade, no sinistro, não tem o reembolso dessas parcelas, porque a responsabilidade é do locatário. E quando isso acontece, se o locatário não paga, quem tem que pagar é a imobiliária, para que o seguro não fique inadimplente. Então, é muito importante essa gestão que a Investibens faz, que e o proprietário adora, né? Porque ele vai continuar recebendo num sinistro, aluguel, condomínio, IPTU, até o final do contrato. Tem a cobertura, você pode colocar uma cobertura menor, né, André, 18 meses, mas o normal é colocar dentro do prazo determinado os 30 meses ali, seja o prazo determinado. O seguro ele é contratado pelo prazo do contrato. Né? Se é o contrato de 12 meses, 24, 30, 36, independente. Só que a cobertura pode ser... No faturado, inclusive, ele é mensal, né? Sem juros. Né? Então ele vai um seguro mensal. Sim, mas eu falo que a seguradora vai cobrir, por exemplo, de meses. Nós temos a opção de colocar no seguro-fiança o prazo de indenização, ou seja, a partir do momento que entra com o sinistro, durante toda a vigência do seguro, um número X de indenizações a serem pagas pela companhia seguradora. Então nós temos a opção lá de 12, de 18, de 24 e de 30 meses. O mais comum são os 30 meses. Sim. Mas o que é muito importante dentro do sinistro, considerando esse prazo? Né? A imobiliária e o locador possuem ali garantido até 30 meses de aluguel, condomínio, IPTU. Né? Se tiver pintura interna dentro de uma rescisão contratual, pintura interna ou externa, dependendo do imóvel, casa, vai cobrir. Residencial, casa, apartamento, né? Se tem a multa rescisória, danos ao imóvel, são coberturas complementares. O básico é aluguel, condomínio, IPTU, quando tiver essas duas últimas. E o mais importante também, Matheus, é que esse seguro, ele, em caso de uma inadimplência, que é possível alguém ficar inadimplente. Né? Qualquer um pode passar por um momento com dificuldade na vida. Já aconteceu, pessoas que às vezes a pessoa passa ali 2 anos, 3 anos pagando certinho, de repente, acontece um problema na vida da pessoa. A gente não sabe qual.
Sim, aquilo que você comentou da vida ali no horizontal, Exato. que tem uma Isso já queda. aconteceu de imóveis que a gente não achava que entraria algum dia com inadimplência e acabou entrando. O que a seguradora fez? Ela entrou, fez o pagamento, garantiu a adimplência do contrato com a imobiliária e o locador. Nós temos um caso lá desse agora, Isso. né? E ela fez um acordo com o locatário para que o locatário faça o pagamento de forma parcelada daquele débito em aberto e o contrato continue ativo. Esse é um ponto muito legal de falar, que a seguradora tem uma equipe jurídica muito competente, ou seja, você passa a bola, literalmente, para a seguradora. Exato. Você só coordena ali para receber o que é de direito do locador. Isso, a gente coleta as informações da imobiliária e, posteriormente, a gente encaminha para a companhia seguradora, a seguradora manda o relatório da indenização e faz o pagamento antes de vencer a terceira obrigação contratual ali, com juros, com multa, com correção, que é o que está no contrato, né? Então, isso é muito importante. Bom demais. O nosso tempo já estourou, tem um tempão. A conversa é boa, mas queria te perguntar o seguinte... uma dica de ouro, né, para os nossos ouvintes. A dica de ouro é a frase que eu falei aqui no início. E essa frase eu carrego comigo todos os dias. Nós não temos uma bola de cristal para determinar que dia, hora, quando, onde, como vai acontecer. Eu falo no seguro em geral, não é só no seguro residencial, incêndio, não. Seja no seguro... no seguro do seu automóvel, seja no seguro do bem mais importante da vida, que é você mesmo, né? Esse a gente esquece, né? Nossa, esse é que, infelizmente, a maioria esquece, né? É triste, mas é a realidade. Mas é verdade. Mas a gente não escolhe o dia, quando, onde, como vai acontecer. Ele simplesmente acontece, e se a gente não estiver protegido ou com uma proteção ali que vai minimizar aquele prejuízo, né? A gente pode ter um problema grande. Então, eu acho que pensar dessa forma em prevenção, é a melhor solução. Perfeito, André. Muito obrigado pela sua presença no Pod Bens. Pessoal, então é isso. O seguro morreu de velho, né? Então, encerrando aqui o nosso podcast, agradecer o André pela presença. É um prazer enorme estar aqui, participar desse momento com vocês, né, no primeiro Pod Bens, né, que venham muitos outros Pod Bens, e foi muito prazeroso, Matheus, compartilhar aqui um pouco aí daquilo que eu vivo diariamente, né, e da missão que eu tenho aí de levar proteção e tranquilidade para as famílias, para as empresas, para as pessoas. É um prazer enorme compartilhar isso com vocês, porque eu amo o que eu faço. Eu faço com prazer, né? Sim. Um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado, André. Até a próxima, gente.